Eu estou aqui na praça do Jardim Nossa Senhora de Fátima e foi aqui que eu passei boa parte da minha primeira infância. E eu estou aqui por um motivo. O motivo é começar a contar para você o meu testemunho, a minha história. Você tem uma história e essa história precisa ser contada. Minha vida antes de Cristo era uma vida comum, né? Uma vida simples. Como eu falei, cresci aqui nesse lugar. Minha primeira infância, metade da primeira infância foi aqui. Eu cresci com a presença dos meus pais, graças a Deus, dos meus irmãos, que sempre me ensinaram valores e coisas muito importantes que eu carrego até hoje na minha vida. E aproximadamente 5 para 6 anos eu mudei desse lugar, desse bairro aqui, Jardim Nossa Senhora de Fátima, fui para o bairro do Jardim Amanda e ali passei toda a minha infância, minha adolescência, até a minha juventude, até casar, eu morei nesse lugar. E foi muito interessante porque conforme eu crescia e eu vivia numa realidade onde muitas influências negativas, tinha ali a presença de coisas que realmente nos atraía para o mal, nos atraía para as drogas, para a criminalidade. E eu cresci com isso na porta da minha casa, vamos dizer assim. Só que eu sempre enxerguei no futebol, e aí tem um ponto, eu nasci, eu acho que desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já estava nesse ambiente do futebol, eu já estava nas beiras do campo aí, e eu me lembro de toda a minha infância eu estar envolvido nesse ambiente do futebol, respirando isso, e não tinha como eu não me apaixonar por isso, não gostar. E aí o futebol ele entra na minha vida com esse papel muito importante, porque enquanto eu cresci e via os meus amigos e as pessoas mais velhas ali perto da minha casa, a gente brincando na rua e toda aquela situação da criminalidade, das drogas, e eu olhava para o futebol e eu sempre vi o futebol como uma alternativa, um outro caminho, sabe? Eu vi o futebol como uma oportunidade de viver uma vida diferente, porque eu vi amigos sendo presos, amigos que infelizmente perderam as suas vidas, e não era isso que eu queria para mim. O futebol sempre me mostrou esse outro lado, e é aí que começa a minha paixão pela bola. Eu lembro de, aos 6 anos de idade, ali meu pai me levando para uma escola de futebol, e ali fiquei dos 6 aos 14 anos jogando em escolas de futebol. E é com 14 anos que eu tive a oportunidade de ir para um clube de categoria de base, para poder começar a viver mais essa realidade, em busca desse sonho de ser um atleta profissional. Então passei aí dos 14 anos aos 18 jogando num clube na cidade de Paulínia, e nessa parte da minha vida, nesse período da adolescência, foi um período muito intenso, um período muito bom, onde eu comecei a desenvolver, onde eu comecei realmente se aproximar daquilo que eu tanto buscava, que era o sonho de se tornar um atleta profissional de futebol. Nesse clube eu fiquei 4 anos jogando, tive a oportunidade de jogar bons campeonatos, tive a oportunidade de jogar também com pessoas que hoje aí, tanto treinava com pessoas, alguns amigos que hoje estão aí, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, em grandes times, outros em clubes menores, outros pararam de jogar, foram estudar, hoje fazem outras coisas, e eu tive essa oportunidade de também jogar contra outros aí que estão no cenário do futebol. E todas essas experiências que eu fui vivendo, foi ajudando a formar quem eu sou, e o esporte ele teve esse papel muito importante na minha vida, ao ponto de que ao chegar teve um momento muito crucial, muito importante, e foi uma das fases, dos momentos mais conflitantes para mim, que foi quando eu estava nesse clube, com a promessa de um contrato profissional, onde eu tive ali realmente a expectativa de que realmente eu iria conseguir concretizar aquele sonho de, aos 17 anos, ter o meu primeiro contrato, poder ter o meu próprio dinheiro. E ali recebi uma promessa, e essa promessa ela não se cumpriu. E foi um momento muito triste, assim, um momento de frustração, um momento onde eu não me senti reconhecido, não me senti valorizado. E foi nesse ponto que eu comecei a refletir sobre a minha permanência naquele lugar. E é então que começa ali uma busca por entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E vivendo essa situação de não ser reconhecido, de não ser valorizado, de ver todas as pessoas passando na minha frente, de não entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, é onde tudo começa de fato a mudar na minha vida. A grande mudança que estava prestes a acontecer na minha vida, ela vai começar nesse exato momento, quando eu saio dali, do clube que eu estava em Paulínia, e vou para um lugar, e é nesse lugar que tudo começa a mudar. É nesse lugar que a minha vida ela vai ter uma reviravolta,
coisas incríveis e coisas extraordinárias elas vão acontecer. Nesse segundo episódio você vai descobrir como foi a minha saída de Hortolândia e a minha ida para Florianópolis, o que mais me impactou nesse lugar e como eu comecei a entender por que eu estava neste lugar.